Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Compreenderdes a vós mesmos é o serviço mais importante que podeis prestar ao mundo. Sri Ramana Maharishi. Nasce um bebê. Sua vida tem início com esperança e admiração. Do que se constitui? Ideias? De quem? De Deus? De seus pais? Dele mesmo? Do mundo? Numa analogia de ideias do céu e da terra, a alma é coberta com seu manto de muitas cores e a personalidade entra no palco da vida. Que é o homem mortal para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor do que Deus o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra! O homem tem muitos senhores, mas o Deus de todos os deuses vociferou: não terás outros deuses diante de mim. Os deuses dos homens são soberanos das trevas que estão vivas e ativas em seu subconsciente. Eles brincam de esconde-esconde com o homem quando este os reflete, pensando que aqueles são ele mesmo, e até mesmo quando o homem se vê como um semideus. O homem permitiu essa intromissão em sua psique e agora precisa invalidá-la. Deve limpar a casa, pois, de outra forma, os deuses o forçarão a deixá-la. Em resumo, o homem é escravo de cada um dos seus deuses. Estes estabeleceram-se no seu ser e, com afabilidade, ele se tornou um prisioneiro passivo dentro de suas quatro paredes. Sem dúvida, a influência dos deuses do homem é tanto sutil quanto evidente. Por exemplo, quando o registro kármico não é benigno, torna-se uma força antagônica, um deus ameaçador com quem é preciso acertar contas. O homem semeia, deve colher também. Aprendei a administrar o karma. Os senhores do karma desejam que a humanidade tire o melhor proveito de cada experiência de equilíbrio kármico. Ainda assim, às vezes, e aparentemente sem nenhum propósito, o martelo do chamado destino, que na verdade é a lei cósmica manifestando-se, leva as almas que há muito anseiam por elevação a estados bastante inferiores. Ouve-se um clamor: por quê? E, entretanto, faz-se necessário uma visão objetiva do eu. Diante da própria realidade, o buscador deve manter o eu exterior, assim como a alma, à distância, para que possa ser objetivo na análise do drama de sua existência. Não pode permitir que o karma negativo o domine. Deve aprender a lidar com o karma compreendendo a si mesmo. Obviamente, o karma existe. Ele é o fator determinante do curso da vida de um indivíduo que não pode desviar-se para a direita ou para a esquerda do karma, nem passar por cima ou por baixo dele. Não completamente. Pode esquivar-se do karma, mas somente por um tempo. No final, o bordão da lei o alcançará, e ele pagará até o último ceitil, pois foi ele quem criou o karma e somente ele pode desfazê-lo. De volta ao assunto dos aspectos negativos do Deus kármico, gostaríamos de ressaltar que é preciso aprender a viver com o que não se pode mudar. E é preciso lembrar que a intervenção da misericórdia divina, quando a Mãe da Misericórdia é invocada,
é sempre uma possibilidade para a alma que serve verdadeiramente a causa da própria liberdade. Assim procedendo, a alma pode sair das complicações do karma. Deus está sempre pronto e disposto a ajudar. As palavras pungentes de Jesus para Saulo de Tarso, dizendo: "Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões", revelam que quando a verdade vivente manifesta-se pela primeira vez no reino da consciência humana, seus preceitos e caminhos podem parecer difíceis. Decide por vós mesmos. Falaremos agora do desenvolvimento dentro do ser de uma resistência às forças oponentes que se manifestam dentro da sociedade e do mundo do indivíduo. Falaremos também do desejo que o homem tem de controlar os outros, do desejo que tem de dominar os que lhes são mais próximos e da vontade de decidir por quem não deve tomar decisões. Lembramo-vos que há muitos deuses e muitos senhores, mas o homem que compreende verdadeiramente a si mesmo não deve sujeitar-se a nenhum deles. O homem nasceu para liderar, mas primeiro deve liderar a si mesmo. Como escreveu o autor dos Provérbios, melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. O homem precisa disciplinar seus desejos e exercitar os músculos do autocontrole. Se não conseguir fazê-lo por si mesmo, tem o direito de buscar a intercessão divina. O homem não está só. Ele é uma unidade dentro da diversidade que, por sua vez, está contida em uma unidade ainda maior. Isso é tão verdadeiro que todas as forças negativas do universo parecem se opor à vida do Filho varão divino, gerado no ventre da Mãe Divina. É como se os Herodes do mundo enviassem soldados para exterminar os santos inocentes que emergem do denso domínio da personalidade. A alma não deve permitir que a luta contra o karma a sobrepuje, nem deve se permitir ficar amargurada e ser levada ao deserto da autoabsorção. A alma, sentindo as aflições da inferioridade, procura flagelar a si mesma e ao mundo, ataca aqueles que considera inimigos, que são, na verdade, os senhores kármicos, os oponentes da sua existência, e, usando métodos humanos, tenta em vão dominá-los. Isso também nos faz lembrar as palavras de Eclesiastes: "Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Tudo era vaidade e aflição do espírito. O que é torto não se pode endireitar. O que falta não se pode calcular. Tal futilidade e tal vaidade, porém, não são propósitos de vida. O homem deve conhecer a si mesmo verdadeiramente como um ser divino e não como registro kármico. Destronai o Deus da oposição." Chegamos então ao Deus do submundo, que é conhecido por todos os servos da verdade como o Deus da oposição. O mundo parece conter dentro de si as sementes genuínas da oposição à realização de qualquer coisa boa. Todos que se elevam para Deus sofrem oposições, e às vezes nos perguntamos se não é o próprio Deus da oposição que produz a força pela qual o homem alcança o seu objetivo. E se o ídolo for desbastado, usai-o então como apoio dos pés para a subida. Com base nisso, lembramos que o homem não deve sujeitar-se ao medo esmagador do Deus da oposição deste mundo. Deve destronar os deuses violentos do submundo pela razão sagrada e pela inteligência purificada que é uma com a mente de Deus, e não pela razão humana. Evitai o desejo de controlar os outros. E quanto ao desejo de dominar os outros, deveis reconhecer esse desejo como a mais perigosa das doenças do ego humano e evitá-lo. Somente pelas asas da verdadeira individualidade podeis realizar o que Deus deseja para vós. E quando o fizerdes, vos transformareis em uma potência de bom exemplo que todos poderão seguir.
como disse o Mestre Jesus amorosamente. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. À medida que a alma se eleva até o nível do Santo Cristo pessoal e depois até o nível da presença do Eu Sou, torna-se um ser notável que ilumina o caminho para que outros possam seguir a estrela que sinaliza o nascimento do Cristo dentro deles. A estrela abre-lhes os olhos para que possam ver a luz do Cristo. Sejam sua estrela, partilhem sua luz, sejam controlados por sua luz, transformem-se na sua luz, exaltem o Cristo e sejam exaltados por ele. Para que a alma em ascensão seja tal facilitadora, precisa estar em posse do controle divino que mobiliza o bem em toda a vida e conduz os companheiros ao caminho correto e estreito da maestria pessoal. Descobre e exaltai o Deus interior. Quão trêmulo fica o homem quando está à beira da autodestruição. Na verdade, como ele treme quando está prestes a exaltar o homem. Diariamente, o homem precisa escolher se destruirá ou exaltará a si mesmo, e se destruirá ou exaltará o Deus interior. De uma maneira ou de outra, é o eu exterior quem treme, e não o Deus interior. Disse o apóstolo Tiago: os demônios também o creem e estremecem. Mas o homem não é um demônio, ele foi criado em um nível um pouco abaixo dos anjos, e quando for um vencedor, será coroado com mais glória e honra do que as que Deus conferiu aos anjos. Os filhos de Deus devem aprender a não temer, pois, naturalmente, os passos para a realização universal revelam-se dentro dos domínios do eu interior. Portanto, é tempo de um homem descobrir o seu eu interior. Se um homem perde sua vida por seu serviço em Cristo, encontrá-la-á novamente no serviço para Cristo. Essa é a verdade eterna que não pode ser negada. O homem não é a pessoa insignificante que parece ser. É a pessoa importante, o filho puro que Deus criou. Mas precisa retirar a camada de sujeira e degradação da consciência humana, usando o poder purificador do fogo sagrado do Espírito Santo, a chama violeta e a limpeza com a água da palavra vivente, que restabelece a realidade das coisas. Então, sobre o altar de pedra do eu interior, deverá reconstruir o refúgio da perfeição que uma vez existiu sobre a fundação daquela pedra sagrada. Na busca pelo real que jaz no ser interior, o homem também pode explorar o irreal dentro de si mesmo, mas, se ele somente entender o que não é real, não alcançará, necessariamente, a noção do que é real. Para alguns, Deus parece estar muito distante, mas, quando se aproximam dele e ele deles se aproxima, o conforto do Espírito Santo inunda a alma com a alegria da autodescoberta. A realidade de Deus é a vossa identidade. A religião foi pendurada diante das pessoas como se fosse uma panaceia para todos os males. A religião convencional não é a resposta, mas sim a realidade de Deus, que originalmente revestiu o homem com inocência. Essa pureza é a fonte da identidade do homem. Foi por isso que Paulo escreveu aos Colossenses: não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Descobrir a realidade do Deus que habita em sua criação não é uma questão de seita ou filosofia, é mais do que isso. É a compreensão vivente da verdade e do ser que se recusa a aceitar o molde da complacência, da degeneração, da morte. A realidade de Deus está no reconhecimento pelo eu interior de que a morte é o último inimigo que ele precisará derrotar, juntamente com os inimigos menores
que procuram devorar a pessoa aos poucos. Os inimigos do eu verdadeiro. As falsas percepções da realidade devem acabar. A alma não somente deve reconhecê-las pelo que são, inimigas do eu verdadeiro, como também derrotá-las. Esses inimigos refletem as vidas externa e interna da alma. Ficam no aguardo para tentar a alma de forma que esta perca sua essência em um viver dissoluto. Além disso, como cupins, perfuram a trama do ser para lhe devorar a essência da vida. O eu exterior atrai discórdia para si porque destronou a razão. Criatura lamentável que é, o homem cumpre pena na prisão terrestre, dentro da cela do karma, ignorante do grande poder que lhe foi concedido. Mas houvesse ele escolhido, pelo livre arbítrio, voltar para a fortaleza da razão divina, quando do início do processo de redescobrimento, tanto do eu exterior como do eu interior, muito da sensação de luta desapareceria. O homem perceberá a experiência na medida em que forem viradas as páginas do grande livro no qual estão escritos não somente os verdadeiros significados da realidade, como também toda a realidade conhecida do universo físico, incluindo as complexidades da sua alma. É necessário que o homem se eleve, porém, as respostas às perguntas como, porquê, quando e onde não serão respondidas a contento. O grande magneto universal atrai a alma que está marcando o passo na mortalha da personalidade humana. A alma anseia por experimentar o verdadeiro sentimento de realidade que ela sabe existir em algum lugar. Sua crença sutil na realidade refletida na majestade do Deus interior promete que haverá amanhãs esplendorosos e melhores e, acima de tudo, a opção pela vida eterna. A recomendação, homem, conhece-te a ti mesmo, realmente o impulsiona para frente e para cima, em direção à luz infalível. Eu sou, alegremente, vosso irmão mais velho, Kutume. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.